A terceira família de ferramentas, então, são as Wand Tools, né? Elas também são ferramentas de seleção que trabalham de forma automática e às vezes são legais e às vezes elas não funcionam muito bem. Elas estão aqui, ó, logo embaixo do laço, clique, segura. Vou abrir aqui a Quick Selection, né, a ferramenta de seleção rápida, e a Magic Wand, que é a varinha mágica. É a ferramenta, a varinha mágica é mais antiga que a Quick Selection e não funciona tão bem quanto essa irmãzinha mais nova dela. Então vou selecionar primeiro a varinha mágica. Seleciona ela, vou dar Ctrl D para desfazer a seleção e Ctrl 0 para deixar a minha imagem do tamanho do meu canvas. A varinha mágica, como qualquer ferramenta de seleção automática, né, como o laço magnético, ela funciona por contraste. Então, eu vou escolher aqui uma área que eu queira selecionar, ó, vou dar um clique e o computador vai tentar, né, o programa vai tentar selecionar tudo que ele acha parecido com aquele local onde eu dei o clique. Aqui a gente está trabalhando, como eu disse, com contraste muito bom, então ela tem um pouquinho mais de facilidade de fazer essa seleção. Se eu pressionar o Shift, ó, vai aparecer o mais, e eu posso ir clicando nas áreas que eu quero somar da minha seleção. Vou dar um clique aqui no centro também, pronto, olha lá, eu estou com a minha seleção toda feita. Apesar de parecer né, mágica, né, ser a varinha mágica, mas eu não gosto muito desse tipo de seleção porque ela não é muito precisa e ela causa muito serrilhamento, tá, na imagem. Não fica uma seleção muito boa para você fazer um recorte. Nas propriedades dela, aqui em cima, a gente tem uma coisa que se chama tolerância. Quanto maior for o número da tolerância, né, aqui por padrão ele vem com 32, quanto maior for esse valor, mais cores ele vai pegar num único clique. Então, se eu vier aqui, vou desfazer essa seleção, vou dar um clique aqui e vou botar aqui, por exemplo, ó, 90. Vou dar um clique aqui na mesma área que eu cliquei e olha só, ele já pegou muito mais do que ele pegou no primeiro clique. Vou desfazer de novo a seleção, dando um clique aqui e vou botar agora para 5, por exemplo, a tolerância e vou dar um clique no mesmo lugar. Ele quase não selecionou nada. Então, quanto menor a tolerância, mais específico ele vai ser com relação àquela cor que você deu o clique. Quanto maior, ele vai pegar uma área maior de cor. Vou voltar então aqui para o padrão de 32 e vou pegar a outra ferramenta dessa família. Ó. Clique, segura aqui na varinha mágica, é o Quick Selection Tool. Uma coisa bastante importante da gente ligar aqui em cima nas propriedades da ferramenta é esse Auto Enhance. É alguma coisa como auto-melhorar. Tá? Então, você dá um clique aqui nesse checkbox e aí a ferramenta ela vai reconhecendo as áreas que você quer selecionar e as que você não quer. E assim ela vai melhorando a sua seleção. Como é que ela funciona? Também por contraste, tá? Mas ela é um pouco melhor, porque ela não é totalmente automatizada. Vamos dizer que eu queira pegar aqui dentro da torre. Eu vou clicar na área que eu quero, segurar o mouse e ir arrastando. Ó. Ele vai somando para mim as áreas que eu quero. Tá? Vai chegar aqui em cima, eu estou vendo que ela não conseguiu selecionar algumas partezinhas. Então, ó, vou dar o outro clique aqui, informando para ela que eu quero selecionar essa parte também. Aqui em cima, eu vou dar um zoom, né? Alt, scroll do mouse. E eu consigo enxergar que ela não pegou essa partezinha. Também clique e arrasto, ela vai somando algumas áreas para mim. Quando eu chego aqui, a seleção vai estreitando. Ó. Vou arrastando. Opa, ele pegou algumas áreas aqui de azul que eu não quero. Então funciona aquela história do Alt. Se eu pressiono o Alt, ó, ele vai me mostrar um símbolozinho negativo. É só eu passar aqui no cantinho com cuidado, tá? Não passa o centro desse círculo, não. Passa, na verdade, o canto dele. Que ele vai começar a entender que eu não quero essa área azul. Se esse círculo ficou muito grande para determinadas áreas, eu posso diminuir o tamanho dele aqui. Ó. Clica aqui no size, que é o tamanho dele. Vou dar uma diminuída aqui, vou botar uns 15 mais ou menos. Diminuir o tamanho do meu pincel. E vou pressionar o Alt para tirar essa partezinha aqui de cima.
Não ficou uma seleção perfeita, essa seleção daqui é bastante difícil, ela tem muito detalhe, tá? Mas já é uma seleção bem mais rápida. Então você clica e arrasta para somar aquilo que você quer. Caso ele pegue alguma coisa que você não quer, pressiona o Alt e vai passando de leve o mouse na área que você não quer. Para selecionar a torre aqui, então, o que eu faria? Na verdade, às vezes é mais fácil a gente selecionar aonde a gente tem a cor mais uniforme e depois inverter essa seleção. No caso aqui, então, tentar selecionar a torre é um pouco loucura. Então eu vou dar um Ctrl D para desfazer, Ctrl 0 para voltar a minha imagem ao tamanho do meu canvas e vou pegar aqui a varinha mágica. Ó. Clique, segura e pega a varinha mágica. Vou dar uns cliques aqui com o Shift pressionado para eu poder somar toda a área que eu quero pegar. Ó. Aqui dentro e aqui e esse pontinho. Só que o que eu tenho selecionado aqui é o céu e não a torre. Como é que eu faço para inverter isso? Venho aqui em Select, Inverse. Ou então, pegando aqui a tecla de atalho Shift Ctrl I. Pronto, agora eu tenho selecionado não só a torre, como aqui essa área de baixo. Então agora, por exemplo, se eu quisesse jogar só a torre e essa parte de baixo para uma outra camada, eu posso simplesmente duplicar essa camada. Vou dar um Ctrl J para duplicar. E se eu desligar a visualização da camada de baixo, pronto, o céu vai ter sumido. É lógico que essas partezinhas todas aqui de dentro exige uma outra técnica de recorte, então uma técnica mais avançada, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.